Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Cristo. Nossas cordiais saudações a todos que nos assistem em qualquer momento. Na realidade, me dirijo a você que está me assistindo. Não sei que hora do dia, da noite, em que momento, né? Quando está me assistindo, mas me dirijo a você. Como não acreditamos em acaso, tudo tem uma razão de ser, me dirijo a você em mais um programa da nossa série do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós já estamos hoje no número 14. Hoje nós vamos falar do nosso codificador. Nosso objetivo é esse, de levar até você a doutrina espírita de uma forma pura, né? Eu não sei se posso falar uma forma pura, porque doutrina espírita só existe uma. Existe uma certa confusão com as pessoas que colocam nomes no espiritismo, mas doutrina espírita é só uma. E esse, então, é o nosso objetivo aqui, levar até você o que é a doutrina espírita. Vamos, então, ao nosso programa de hoje. Como eu falei, então, hoje nós vamos falar do nosso codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não sei se a pronúncia correta é essa, né? Porque não falo nada em francês. Mas vamos lá. Hippolyte Léon Denisard Rivail, a gente vai colocar o que a gente entende dele para que você possa compreender que nós não somos kardecistas, nós não somos adeptos do professor Hipólito ou adeptos de Kardec. Nós somos espíritas. E vamos conhecer, então, um pouquinho esta figura que foi o enviado de Deus para codificar, para juntar, para pegar tudo que se tinha naquele momento já determinado por Deus para que nós tivéssemos então essa terceira revelação. Vamos ver quem foi esse professor, né? Menino, vamos falar da infância dele. Allan Kardec, né, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na cidade de Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, no seio da antiga família leonesa de nobres e dignas tradições. Não podia ser diferente, né? Alguém que vai trazer algo tão marcante tinha que ter uma certa cultura intelectual para trazer isso. Foram seus pais, Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado íntegro, e Jeanne Louis Dumas. O futuro codificador do Espiritismo recebeu um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra e probidade. Grande número de seus antepassados se tinham distinguido na advocacia, na magistratura e até mesmo no trato dos problemas educacionais. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades como se fora um adulto. A gente não estranha isso, né? Porque se tinha uma tarefa tão grande, se tinha uma missão tão importante, é claro que deveria ser um espírito que já tinha um certo preparo anteriormente, ou seja, de outras encarnações.
Falando nisso, eu estou lembrando, por exemplo, da missão de Saulo de Tarso, né? Saulo, por que que Saulo então tem uma cultura completamente diferente? Porque olha a missão de Saulo. Então, Saulo já foi um espírito que encarnou, mas um espírito que já tinha essa capacidade grande para que pudesse realmente trazer a mensagem do Cristo como ele fez, como ele executou. E aí a gente entende então por que que o professor Rivaio, né, por que o menino Denizar, ele já foi esse espírito que trouxe, então, já tinha um cabedal grande de conhecimento de encarnações, né, que deu essa capacidade para que ele fosse esse escolhido. E é claro, moralmente também, porque senão ele não traria tão grande tarefa, tão grande missão para nós. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências, para o assunto filosófico, compenetrado de seus deveres e responsabilidades, como se fora um adulto, né? Os primeiros estudos, né, lá já foi no instituto renomado, né, que foi o Instituto de Yverdon, muito conhecido. Então, conforme nos conta Henry South, esse Henry South, ele é uma pessoa que foi o biógrafo, ou seja, que depois disso fez a biografia de Allan Kardec. Então ele fala que Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. E, sérios princípios, né? E a gente fica imaginando essa capacidade dele, né, que ele tem e já sendo educado num local com essa capacidade. É de se presumir que a influência paterna e materna tinha sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. E aí também a gente lembra com isso, situação de Jesus quando encarnou, é claro que ele tinha que ter o espírito que servisse assim como a mãe dele, né, Maria, tinha que ser um espírito também com uma elevação diferenciada, né? Maria, José, tinha que ser diferenciada. Então a gente percebe que a espiritualidade atua dessa maneira, né? As coisas têm sempre um objetivo, tem sempre um princípio, um meio e um fim. Aos 10 anos, Aos 10 anos, Rivail foi matriculado no Instituto de Verdun, uma das mais respeitadas instituições de ensino da Europa, localizado na Suíça e idealizada e dirigida por Jean Henry. Você me desculpe o meu francês, né? Eu não tenho francês. John Henrique Pestalozzi. Bom, vamos falar do Pestalozzi, que Pestalozzi a gente entende que ele foi realmente uma grande figura. Então, ele foi matriculado já bem novinho nesse instituto, e aí tudo isso para contribuir com todo esse conhecimento, esse cabedal que ele tinha. A experiência de Pestalozzi em Verdun obteve grande sucesso, atraindo a atenção de figuras importantes da época pelos resultados satisfatórios. Rivail finalizou seu estudo em Verdun, chegando a dar aulas aos seus discípulos na ausência do mestre. Então, a gente já observa assim que já era o que nós poderíamos chamar hoje de um menino prodígio, para que ele pudesse, então, ter tanta responsabilidade como ele teve, e a gente vai ver isso ainda hoje. Frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros, citado, descrito, imitado, era, numa palavra, a escola modelo da Europa. Então, quem tinha condições, né, pegava e mandava, então, os filhos para esse instituto. Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas voltavam maravilhadas de suas visitas à famosa instituição. Pegou algumas imagens da época, né? Essa é uma coisa assim bem monumental. Então a gente observa que era um local realmente para preparar grandes almas. O menino Denizar
ao qual os destinos reservaria sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogo suíço. Então, Pestalozzi fica muito satisfeito com a desenvoltura de Rivail. Possuidor de inteligência penetrante e alto espírito de observação, e ainda mais inclinado naturalmente para a solução dos importantes problemas do ensino e para o estudo das ciências e da filosofia. Rivail cativou a simpatia e admiração do velho professor, deste se tornando pouco depois eficiente colaborador. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi nortearam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Então a gente observa assim, olha só, Pestalozzi, né, veio bem antes, mas tudo preparado, tudo esquematizado, tudo planejado. Assim como João, né, o João o Batista veio antes com aquela tarefa para cumprir é, as profecias, né, daqueles profetas antigos da vinda do Cristo. Pestalozzi também foi um espírito também selecionado que veio antes com as capacidades, preparando tudo isso e para que então pudesse dar essa condição para o menino Rivail. Chegando, vamos ver então, já agora ele passando por essa fase, o professor Rivaio, né? Chegando à capital da França, Denisard Rivaio logo se pôs a exercer a magistratura, né? O magistério começou a lecionar, aproveitando as áreas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar o seu primeiro livro didático. Assim que, em dezembro de 1823, lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método Pestalozzi, com modificações que constitui a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público por Rival. Então ele fez vários outros, a gente vai passar aqui algumas, né? E aí, mas ele já então já começa colocando então fazendo um curso esse curso prático a gente já leu, já estudou, que ele sabe ele perdurou em toda a França. Ele foi um livro que foi adotado, foi didaticamente adotado por vários locais. O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos, empregar esforços e talento na preparação de vários livros, né, de utilíssimos livros, assentando em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. Então, ele pega todo aquele cabedal, aquele conhecimento do grande professor dele, do grande mestre Pestalozzi, mas ele coloca as ideias que, claro, ele já vinha trazendo isso da espiritualidade. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do participante. Este não se limita a reter as fórmulas pela memória, penetrar-lhes a essência, por assim dizer. Então, ele cria um método diferente, onde a pessoa que está aprendendo ali não é só o decoreba que a gente fala, né? Mas a pessoa que está aprendendo ela tem essa capacidade de pensar, sabe? De mostrar realmente o seu intelecto. Além dessa obra, Rivaio publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica, no dizer de Vantuil Thiessen. Então, como a gente está colocando, o professor Rivaio, né, o Hipólito Leon Denizar Rivaio, ele veio de uma trajetória intelectual, uma trajetória crescente, num determinismo, numa necessidade de levar ao mundo coisas novas, de ajudar realmente a humanidade.
E aí, o que que a gente vai destacar? Alguns livros, né? Eu vou colocar alguns livros, alguns cursos aí. Eu coloquei aí os que a gente pegou lá, não coloquei todos, mas aí, esse curso teórico prático, a gente coloca David Médica, sabe, ele durou por muito tempo. E todos esses outros aí, plano proposto para melhoria, gramática francesa, memórias, são tantos outros. E isso eu estou colocando para a gente observar é que ele trouxe já uma importante coleção. Então, ele já tinha um nome. O professor Rivaio já era um nome conhecido na França e, como vinha de outros locais, de outros países também, para estudar na França, conhecido o professor Rivaio, o professor Denizar, né? Então, assim, esse nome já era um nome famoso, já era um nome muito conhecido. E aí vamos para o ensino intuitivo, né? Que é esse ensino que ele modifica essa coisa de tirar o decoreba. Como não podia deixar de ser, Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, processo dedicado, preconizado por Pestalozzi, e segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia. Ele pensa, recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, educação dos sentimentos, com passagem natural a atividades mentais que preludiam a intuição intelectual. É o que nós precisamos, né? Não é só aceitar as coisas que estão aí. A gente precisa passar pelo crivo da nossa razão, entender se realmente é isso. A gente observa hoje coisas absurdas das pessoas dizerem coisas, aceitarem coisas que você olha como a pessoa está aceitando esse pensamento, né? Essa ideia aí, porque às vezes não passa pelo crivo, né, intelectual e fica só na percepção, fica só no emocional. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas presunções gráficas. Ou seja, a pessoa vai analisar, não vai aceitar o que está ali, simplesmente, operando sobre todas as faculdades da criança. A base da instrução elementar de Pestalozzi é exatamente a intuição, que ele considera como o fundamental, né? Esse fundamento, essa coisa que é mais importante para nós, seres humanos. É a tua intuição, é a sua percepção, porque eu acho que aí dentro dessa intuição, ela está o seu moral. O que que você compreende como certo e como errado? Geral nos nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano da maneira mais natural. O que é essa intuição? Só para a gente ter uma ideia hoje, né? Intuição é a capacidade de entender ou saber algo de forma imediata, sem recorrer ao raciocínio consciente, aquilo que você para e já dentro de você já existe isso. É aquele sentimento ou pressentimento que nos leva a tomar decisões ou fazer julgamentos sem uma análise detalhada. Você já olha, já percebe que alguma coisa ali está, está diferente. É uma decisão rápida, numa situação perigosa. Um motorista, um exemplo, por exemplo, um motorista que dirige, a gente quando está dirigindo, nós temos que tomar determinadas decisões que acontecem, uma freada rápida, luz vermelha acendeu, e às vezes o motorista da frente acendeu, pisou no freio, acendeu a luz vermelha, você não vê nem perigo, mas você automaticamente já toma essa decisão. É aquela decisão que a gente fala que não vem nem do cérebro, né? Vem da coluna vertebral, aquela reação imediata ali que você toma. Então, quando você está com mais intuitivo, você consegue fazer isso. De repente, até por isso que a questão do álcool e a direção faz isso, né? Que a pessoa deve ficar com essa intuição um pouco mais reduzida com relação a essa tomada de atitude. Identificação de padrões em conversas ou interações. Perceber a tensão em um ambiente ou uma conversa, mesmo que ninguém tenha verbalizado nada. É aquela capacidade que você tem quando você está com uma boa sintonia de chegar num ambiente e perceber que alguma coisa está diferente. Acredito que já deva ter acontecido com todas, de você ter um sentimento de, assim que você nem sabe de onde é que veio aquilo, mas você perceber que alguma coisa
tá diferente, o ambiente, ou a pessoa que chegou com uma energia diferente, né? Se você estiver bem sintonizado, você consegue captar isso aí. Sensação de que algo está certo ou errado, aquele feeling, aquela coisa que vem, né? Que você tem sobre uma pessoa que, puxa, peraí, isso não está certo. A pessoa falou isso, mas peraí, não está batendo. Então, isso tudo é intuição. Conexão imediata com outras pessoas. Sentir uma forte conexão com alguém logo no primeiro contato. Você olha, agradou, você olha, não agradou. Então, isso é intuição. Isso é uma intuição. Resolver um problema de forma rápida e espontânea, encontrar a solução de um quebra-cabeça ou um problema sem precisar de um processo lógico. É aquela coisa, todo mundo está ali parado um tempão, não consegue ver, de repente você chega e você chegou, olhou, pum, aquilo estampa. Isso são, a gente entende intuição. Vamos ver então o exercício dessas funções, né? Essas funções, então, diretivas e educativas. Foi na educação que recebeu em Verdun, né, em Verdun, e no método criado por Pestalozzi, que Allan Kardec e que Denis Artes se inspirou para a criação em 1826, com apenas 22 anos, o Instituto Técnico Rivaio. Esse Instituto Técnico ele foi muito importante, né? Ele lecionava lá física, matemática, astronomia, anatomia, ou seja, era um didata, né? Realmente ele fazia muita coisa. A gente pegou uma imagem, como estaria hoje, imagem pela internet, né? Como está hoje essa frente, a gente colocou essa frente ali, lá em 1823 e hoje. Como é que está essa frente ali? Tem que as coisas vão alterando, né? Pegou no Google Maps aí. Esse Instituto Técnico, agora o Instituto Técnico Rivail, mantiveram esse nome, muito importante para a gente ver isso aí. Rivail morou na rua do como é que é? Val Gerard, por cerca de 4 anos, até 1832. Então ele mora nessa rua, e por que que ele muda, né? Durante parte dessa época, ele manteve o Instituto Técnico, morava aqui, mantinha esse Instituto Técnico dele lá, que ele fundou, e dedicou-se a escrever livros didáticos, continuava escrevendo livros didáticos, além daquele outros também que a gente já colocou, alguns outros livros, né? E já tinha lançado, já bem cedo, nós já colocamos vários livros dele com apenas 18 anos. Aí em 1828, ele lança uma brochura com 52 páginas, e ele dá o nome de Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. E aí ele já está envolvendo uma coisa muito maior, né, apresentada aos membros do parlamento japonês. Então ele apresenta esse plano para uma melhoria, ou seja, esse tempo todo, essa análise toda dele, através dessa carreira que ele vai fundando, então ele percebe que tinha que se mudar alguma coisa. Então já é uma pessoa muito visionária. Deve-se ressaltar que, tanto no Instituto como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivail ele pôde contar com o apoio e dedicação da professora Amélie Gabrielle Baudet, com quem se casou em 1832. E aí tem um ditado que diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? E a gente sabe que isso é uma grande realidade. Uma grande realidade. Para que você cresça, você precisa realmente dessa companhia, dessa pessoa. Quando você tem essa imagem, essa pessoa que ela não te apoia, fica muito mais difícil você lutar sozinho, principalmente se você tem assim grandes projetos, se você tem grandes finalidades. E aí tá aí a imagem da senhora Amélie Gabrielle Baudet. Ele casa então em 1838. Ela era uma professora dedicada e que, tendo legalmente os mesmos direitos para ensinar, né? Ou seja, ela tinha o que hoje a gente falaria da licenciatura, auxiliava Rivail em sua tarefa difícil. Em conjunto, eles fundaram, nas proximidades de Paris, um pequeno educandário para meninas que foi dirigido pela senhora Rivail. Então,
é claro, né, com a missão dele, certamente que teria um apoio desse nível. Porque quando você tem um projeto grandioso e você não tem esse apoio dentro da tua casa, né, a coisa já fica mais difícil. E a espiritualidade atuou de uma forma maravilhosa e pensou em tudo isso. Amélie foi o braço direito do marido, ajudando e incentivando desde a época do Instituto até nas fases da codificação e difusão do Espiritismo. Então, ela foi assim aquele braço direito. Porque a gente vai observar o que Kardec fez, né? O que o professor Rivaio fez, foi uma coisa assim que acredito que não tinha como dar muita atenção para essas coisas de família, né? Que a gente hoje vê. E Kardec não teve filhos. Porque eu acho que o filho dele foi a doutrina, o filho dele foi esses livros essa vida toda. Assumindo o gerenciamento do patrimônio doutrinário deixado por seu marido após o desencarne do mesmo. Então, tu vê que não só durante ele desencarna, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e ela continua administrando isso aí. Então, é um ser, né, de muita luz, de muita harmonia espiritual realmente que veio auxiliar o nosso codificador. Em 1832, após o casamento, então eles se mudam, ele vai então com a esposa para residir lá naquele prédio onde ele fundou o Instituto. E aí, em 1834, 2 anos após, né, ele tem um tio que bancava, que ajudava ele, o tio materno, que era tio da esposa, e ele tinha investido um dinheiro para auxiliar, porque sabe, tudo precisa de dinheiro, né, para a criação do instituto. Veio a falência financeira e aí ele pediu a devolução dessa quantia, né? Tu sabe que tudo precisa de dinheiro, né? Qualquer igreja, qualquer templo, ou seja, qualquer instituição religiosa que não tenha fins lucrativos também precisa de dinheiro, precisamos pagar contas, precisamos de limpeza, ou seja, a gente precisa de dinheiro. Então ele também precisava de dinheiro, e como o objetivo dele não era dinheiro, não era enriquecer-se, ele estava trabalhando em prol de todos esses ensinamentos, né? Ele precisou então desse auxílio. Então, como ele morre, né? Então, para honrar com a dívida, Rivail se viu obrigado a vender o instituto. E com essa parte do dinheiro que pagou as dívidas e sobrou, né, resultante dessa venda, o casal então decide e tenta investir em uma aplicação financeira, em arrumar um outro local, né? Só que não deu muito certo, né? Deu muito certo para que eles fizessem isso. Então, sem mais recursos financeiros, o casal ele começaram a trabalhar em outras coisas. Rival, na época, trabalhou para 3 empresas durante o dia, enquanto à noite ele escrevia o livro didático. Não parou de fazer o que ele tinha que fazer. E aí, nos 5 anos seguintes, apesar da própria dificuldade financeira que o casal estava passando, eles continuaram, né, conseguiram manter na casa dele alguns cursos com ênfase nas ciências exatas, então como se fosse assim aquele professor particular, né, como se fosse aquele que a gente chama hoje de reforço escolar, e eles com isso eles iam vivendo, iam sobrevivendo, mas mantendo a obra, mantendo a situação. E aí a gente tem aqui uma figura também que eu peguei lá no Maps, né? A vila, essa vila de Sagu estava situada lá nessa avenida Sagu, lá em Paris. Nesse local estava localizado, bem atrás do Museu dos Inválidos. Não conheço, nunca fui em Paris, né? Hoje a Torre Eiffel, que naquela época ainda não havia nem sido construída a Torre Eiffel. A Torre Eiffel a gente conhece, né, de filme, conhece de história, conhece de jornalismo aí a Torre Eiffel. Então eles queriam comprar esse local. Kardec ele havia adquirido uma área de 2.600 metros quadrados. Não, pelo menos ele comprou essa área, uma área grande, 2.600 metros quadrados, né? E o objetivo dele era transferir a residência dele, sair, já que ele teve que vender onde é que ele morava lá, né? Para esse local.
ou seja, para morar lá nessa Avenida Segur. Só que, e lá, quando ele vai para lá, quando ele chega lá, acredito que deva ter sido uma casinha mais simples, né? Ele escreveu, ele já estava aí dentro do espiritismo, né? Já estava aí com o conhecimento, que a gente vai ver mais à frente, e é lá que ele escreve, então, a Gênesis, então, um livro bem depois. O codificador da doutrina espírita tinha planos para transformar aquele local, grande, 2.600 metros quadrados, né, em abrigo para indigentes empenhados na defesa do espiritismo na velhice. Então, assim, sempre os pensamentos do professor Rivaio são pensamentos grandiosos, pensamentos de ajuda, de futuro, de coletividade, né? Mas antes mesmo que ele pudesse transformar esse sonho em realidade, ele pudesse fazer isso, né, nesse local que ele queria, ele então vinha desencarnar em 31 de março de 1869. Então, essa é o que nós nos propusemos para esse nosso encontro de hoje, sempre que o subjetivo de não ficar uma coisa muito pesada, muito puxada, né, para que você possa ter essa compreensão. Você pode assistir várias vezes, uma vez que fica gravado, está lá na nossa playlist lá da SEAC, do YouTube da SEAC, e que você possa realmente compreender tudo isso. No próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho mais, e vamos falar então desse primeiro contato que Hipólito Leon Denizarte Rivai teve então com a doutrina, não com a doutrina, mas com os fenômenos, né, que a gente está então trazendo isso de uma forma bem, bem tranquila. Pedimos você que se tiver dúvidas, questione, sabe? Manda no zap, está lá o zap, o e-mail, né? A gente deixa lá no final da apresentação esses números, faça contato. Se você acha que tem pessoas que precisam conhecer mais a doutrina espírita, mande para ela. Entre no nosso canal, assine se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas possam ter o conhecimento, não é empurrar na goela abaixo das pessoas a doutrina espírita, não. É que a pessoa possa conhecer realmente o que é a doutrina espírita e chegar às suas próprias conclusões. Bom, a gente encerra por aqui e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações. O amor sempre mais e mais. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.